Olá a todos, meu nome é Lucas Cruz, eu sou um dos autores do trabalho intitulado Workflow Científico de RNSEC em Ambientes Distribuídos de Alto Desempenho, Otimização de Desempenho e Análise de Dados de Expressão Diferencial de Genes, e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre esse trabalho para vocês. Bom, essa apresentação está dividida em 5 partes, então na primeira parte eu falo dos assuntos introdutórios desse estudo, na segunda parte eu falo da metodologia adotada na modelagem do nosso workflow, na terceira parte eu apresento alguns resultados que obtivemos em termos computacionais e biológicos, na quarta parte eu trago a conclusão obtida com esse estudo e falo também um pouquinho dos passos futuros para ele, e na quinta parte poderemos ver as referências utilizadas para a realização desse trabalho. Bom, para analisar os dados de experimentos de bioinformática, né, pode ser uma tarefa extremamente complexa. E não só complexo em termos de análise de dados, complexo também em termos de custo computacional. E é dentro desse contexto, né, da área de bioinformática, que temos os experimentos de RNSEC, a técnica de RNSEC. Mas o que é a técnica de RNSEC, né? A técnica de RNSEC, ela consiste, né, em um estudo do comportamento de um conjunto de células em uma determinada condição ou que estão por desenvolver uma condição, uma doença. E a análise em si desses resultados gerados por experimentos de RNSEC, nós damos o nome de análise de expressão diferencial de genes. E aí, para a gente poder modelar computacionalmente esses experimentos, né, nós aliamos diversas tecnologias visando um baixo custo computacional e uma facilidade ao cientista. Dentre essas tecnologias, né, nós utilizamos os workflows científicos. Mas, espera aí, o que são workflows científicos? Basicamente, né, os workflows científicos eles são uma abstração de um experimento científico, onde nós temos atividades que vão deter características de dependências entre si. E aí, para a gente poder modelar esses workflows com características de alto desempenho, nós utilizamos sistemas de gerência ou linguagens de programação que vão nos prover ferramentas capazes de gerenciar esses workflows dentro de ambientes HPC. E dentre essas ferramentas, né, nós utilizamos o Parser RNSEC, nós utilizamos o Parser e desenvolvemos o Parser RNSEC, que é o workflow de estudo nesse trabalho, que foi desenvolvido justamente com o objetivo de utilizar o máximo de recursos computacionais. E é importante falar também, né, que esse estudo é um estudo que é parte de um projeto multidisciplinar que envolve o Laboratório de Bioinformática e o Grupo Senapad da NNCC, com justamente o objetivo de facilitar o desenvolvimento de experimentos científicos e reduzir também os custos computacionais. E essa facilitação, né, ela é feita através do BioInfoPortal, que é um portal de bioinformática hospedado na NNCC, que provê uma arquitetura em camadas para gerenciar da melhor forma possível as ferramentas de bioinformática que nós temos. Então, o que eu apresento aqui para vocês hoje é uma parte, uma pequena parte desse grande projeto e uma parte também do desenvolvimento do workflow de RNSEC que futuramente será acoplado a esse portal. Então, o objetivo aqui hoje é apresentar e validar a versão otimizada do workflow desenvolvido por análises comparativas de desempenho computacional e de inferência em análise de expressão diferencial de genes. Na nossa primeira versão do Parser RNSEC, nós tínhamos uma modelagem feita mais na visão do bioinformata. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? O que eu quero dizer com isso é que nós tínhamos um workflow de RNSEC que fazia exatamente o que era preciso para gerar um resultado. Então nós tínhamos 3 atividades nessa versão que eram executadas da seguinte forma. Nós temos aqui o conjunto de dados centrados, que representam um conjunto de células, né, cada arquivo, e nós, com o Parser, né, conseguimos que todos os arquivos fossem submetidos à execução da primeira atividade, todos de uma só vez. A primeira atividade aqui, né, o Multi, ele faz o mapeamento das leituras. A segunda atividade era o HTSEC e ela faz a contagem dessas leituras. E por fim, né, a última atividade, o DSEC, que entra aplicando estatísticas em cima das contagens para fazer a inferência de expressão gênica. E aí falando assim, olhando para a figura, parece até simples, né? Mas esses softwares são muito exaustivos em termos computacionais, né? E tanto que nós fizemos um estudo longo dentro desse workflow para melhorar o desempenho computacional dele e nós até conseguimos obter ótimos resultados ainda utilizando um único nó. Quando nós iniciamos os estudos para execuções multinós, né? E dentro desse cenário multinó, o objetivo era executar uma sequência de atividades em cada nó, porque assim, teoricamente, nós obteríamos o máximo de desempenho na execução do workflow, nós percebemos que, na verdade, nós não estávamos obtendo ganho algum. E
como eu falei antes, nós fizemos um estudo de desempenho para esse workflow. Então, por exemplo, o Multi aqui, ele já está utilizando o recurso multithreading. O pacote DSEC, ele é de baixo custo computacional e por isso ele não vai afetar no desempenho do workflow. Então, visualmente, nosso problema estava no HTSEC, porque praticamente todo o tempo de execução do workflow era executando a atividade HTSEC. E isso acontecia, né, porque o HTSEC, o software HTSEC, ele não possui um recurso de execução paralela. Porque o que vai acontecer também, né? O parcel, ele não vai interferir na execução dos programas e softwares. Ele apenas vai gerenciar as formas de execução. Então, ou nós tínhamos um software que faz execução paralela, ou se o código for aberto, nós fazemos a alteração desse código e modificamos para que ele execute de forma paralela. Felizmente, né, o HTSEC recebeu uma atualização e com essa atualização, né, nós temos uma paralisação de múltiplos processos, onde cada arquivo vai ser executado em um núcleo de CPU. E era disso que a gente precisava. Então a ideia, né, proposta para melhorar o desempenho do workflow foi pegar um arquivo de entrada e dividir esse arquivo na quantidade equivalente aos núcleos de CPUs que a gente tinha disponível. E assim, nós provavelmente iríamos reduzir drasticamente o tempo de execução da atividade HTSEC. E nós usamos essa estratégia. Só que para fazer isso, né, nós precisamos incluir mais 3 atividades no nosso workflow. E todas elas foram incluídas, né, na intenção de redução de custo computacional. Bom, nós já vimos o multi anteriormente, certo? O sort é uma atividade nova que vai estar fazendo a ordenação das leituras. O particionamento das leituras vai ser feito, então, pela atividade split picar, pelo pacote picar. Depois temos a atividade HTSEC, né, que nós já vimos. Só que o HTSEC ele vai gerar um único arquivo com todas as contagens relacionadas a um grupo de leituras separadas em colunas. Então, nós precisamos, né, unir essas partes, né, e isso vai ser feito pelo Merge HTSEC, que é um algoritmo de baixíssimo custo computacional. E por fim, né, nós temos o DSEC novamente, né? E então, qual é a grande vantagem dessa versão, né? A grande vantagem dessa versão é que é representada pelo ganho de desempenho computacional para execuções distribuídas em múltiplos nós. Aqui, nessa figura, né, eu trouxe aqui ela com o objetivo de simplificar como seria a representação da execução desse workflow no ambiente distribuído. Então, veja bem, nós temos um conjunto de dados de entrada aqui e você pode ter muitos arquivos aqui, tá? Mas aqui vamos supor que vamos fazer uma execução com 6 arquivos, tá? Cada arquivo aqui vai ser enviado para um nó, certo? Ou seja, se nós estamos com 6 arquivos no nosso conjunto de entradas, nós vamos mandar para 6 nós, certo? E a gente vai estar então executando, né, de forma paralela à atividade, às atividades, né, em geral. À medida que a execução dessa atividade finaliza, a próxima vai ser iniciada. E o próprio passo ele vai estar construindo essas dependências, né? Ele vai estar executando de forma encadeada dentro do nó. A gente não vai precisar se preocupar com isso. O multi e o sort, eles fazem execução multithread. Então nós teremos um bom desempenho na execução dessas atividades. A ordenação dessas leituras realizadas pela atividade sort já vai reduzir o tempo de particionamento na atividade split picar. E aqui um ponto importante, né, quando a gente chega na atividade HTSEC, um ponto importante a se falar é sobre a quantidade de arquivos particionados, né? Nós dividimos cada arquivo aqui, cada grupo de leitura em 24 partes devido à quantidade de núcleos de CPUs que a gente tem disponível. Mas isso pode variar conforme a arquitetura que você estiver utilizando. Agora falando um pouquinho sobre o ambiente computacional, né, nós estamos utilizando o supercomputador Santos Dumont como ambiente de supercomputação para fazer os nossos estudos. O Santos Dumont ele possui uma arquitetura heterogênea. Então, para ser mais específico, né, nessa pesquisa nós estamos utilizando os nós base do Santos Dumont, que detém uma arquitetura CPU multicore Ivy Bridge, processador Xeon com 64 GB de memória RAM,
e todas as dependências para a execução desse workflow estão instaladas no Santos Dumont. Agora falando um pouco, né, dos resultados em termos de desempenho computacional, né, os dados biológicos a gente vai ver um pouquinho mais à frente, né. Aqui nessa figura 7A, nós temos em teoria o tempo de execução serial de cada atividade da nova versão do workflow, e na figura 7B nós temos o tempo real de execução distribuída em múltiplos nós. A primeira coisa que a gente procura anotar, né, é se o tempo de execução da atividade que representa um gargalo na execução do workflow melhorou ou não. Então, diferentemente de antes, né, que nós tínhamos a atividade, a execução serial da atividade EQTSEC, né, sendo executada em 305 minutos, nós temos agora uma execução em 30 minutos, né, com a paralisação de processos. E nós ainda estamos falando de um cenário teórico de execução serial. Quando a gente passa para um cenário real para execuções em múltiplos nós também conseguimos uma melhora de 71 minutos para 24 minutos no nosso melhor tempo de execução em múltiplos nós. E se você notar, você vai perceber, né, que a gente também obteve uma melhora no tempo na execução em um único nó, né? Não é tão significativo, mas ainda assim é uma melhora. E isso tudo se deve ao fato de que nós estamos fazendo a paralisação na atividade HTSEC, certo? Então, apesar de nós termos incluído mais 3 atividades nessa versão, né, do workflow, nós ainda estamos ganhando em desempenho. Agora falando um pouco sobre os resultados biológicos, né, aqui nessa figura nós podemos ver os genes diferencialmente expressos destacados em vermelho. Essa é uma representação gráfica para a média das leituras normalizadas de cada gene em relação ao logaritmo na base 2 da alteração dobrada. Então, eu acho que eu não falei, mas esse experimento ele vai basicamente comparar dois grupos, né? Por exemplo, um grupo de controle e outro grupo de experimental. Então, aqui nós temos que os genes acima da linha de vermelho, eles obtiveram mais contagens, né, no grupo de controle do que no outro grupo. Nesse gráfico aqui, nós podemos analisar qual é a aproximação das amostras e a relação entre as amostras para detectar a expressão diferencial de genes. O que mais chama atenção no gráfico é a separação entre os dois grupos. As amostras do grupo em vermelho, né, elas estão em geral com maiores valores positivos no eixo horizontal do que as amostras do grupo de controle que estão em azul. Nós até observamos uma aproximação entre os dois grupos aqui, né? Mas isso pode ser devido aos efeitos como gênero do rato, né? Porque nós temos ratinhos machos e fêmeas, mas isso não vai afetar a condição geral do experimento. Nesse slide, né, nós temos aqui o heatmap, que esse gráfico ele vai nos possibilitar visualizar o agrupamento dessas amostras com base num grupo hierárquico junto com os níveis de expressão dos genes individuais. Aqui nós temos a seleção dos 1000 genes mais variáveis, onde as amostras elas estão agrupadas de acordo com o grupo experimental. E aí cada linha da grade ela representa um gene e cada coluna uma amostra. Nós conseguimos observar aqui os genes superexpressos aqui representados em vermelho, os subregulados aqui representados em azul, e talvez esteja um pouquinho ruim de ver, mas também temos a cor branca aqui que vai indicar uma ausência na mudança de expressão. E bom, para a gente poder finalizar essa apresentação, né, nós fizemos esse trabalho com o intuito de fazer uma análise dos dados de expressão diferencial de genes, a fim de validar a nova versão do nosso workflow de RNA-seq e principalmente fazer uma otimização e uma exploração dos recursos computacionais para ambientes com processamento de alto desempenho, né, para ambientes HPC com essa nova modelagem. E como foi apresentado no trabalho, nós fizemos análises comparativas das duas versões do workflow desenvolvido, e não há mudanças em relação aos resultados experimentais do experimento de RNA-seq, ou seja, em termos de dados, eles são os mesmos. E por último, né, mas não menos importante, a nova versão do Parson RNA-seq apresentou uma melhora de tempo computacional de 70% em relação à versão anterior de 3 atividades. E isso dentro de um contexto, né, de execução serial. E aí, como passos futuros, né, para esse estudo, nós almejamos fazer estudos
avaliativos de desempenho desse workflow para operações de escrita e leitura. Nós já estamos realizando, né, na verdade. Vamos disponibilizar esse workflow para a comunidade científica, né, através do portal de bioinformática, que é hospedado no LNCC, que eu havia falado lá atrás, né, no início. E um ponto que poderemos verificar também é como poderíamos fazer para não executar somente um experimento de RNA-seq no ambiente HPC, mas muitos experimentos. Aqui são algumas referências utilizadas para a realização desse estudo, e isso é tudo. Muito obrigado a todos que contribuíram para a realização desse estudo e a todos vocês por terem assistido à minha apresentação. Desejo a todos um ótimo dia.